Olá, internet! Bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. O maior, o mais assombroso, o mais espetacular, o mais... sobrenatural, só que não um podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, como sempre, Rafael Coelho, mantendo meu 100% de aproveitamento. Numa semana que Porto Alegre decide que o inverno acabou e vira verão de volta, eu tô morrendo de novo, porque toda virada de temperatura meu organismo vira de cabeça pra baixo. Mas enfim, ninguém quer saber do meu organismo nesse que tá ouvindo agora, eu imagino. Então, eu vou continuar apresentando o podcast. Quem tá comigo é Alexandre Rossi. Não estamos ouvindo nada. Não saiu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não saiu nada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não saiu nada, eu vou de novo. Pra quem estiver ouvindo o podcast, aquele momento de silêncio foi o Alexandre levantando o celular dele para o microfone. E não acontecendo nada. E não acontecendo absolutamente nada. E aí? Não, vai de novo. Quase ouvi alguma coisa. Deixa. Não, agora tenta de novo. Na terceira vai dar. Pô, já põe bem pertinho já, antes de dar play. O meu microfone incompetente não capta um áudio simples. Põe bem já perto do negócio e depois aperta play. Seguinte uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Entendeu? Entendi. Finalmente, com palavras de sabedoria, Alexandre Rossi. Também aqui conosco, que vai falar muitas palavras de sabedoria depois, com certeza, a Bibiana Link. Olá! Peguei ela totalmente de surpresa. Muito bom. Também temos o sábio Wagner Nascimento. Agora eu vou me vingar do Alexandre, porque ele roubou a minha entrada. Então, vou ter que bolar uma nova. Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais psicopata da podosfera. Meu Deus! Pra nos ouvir tem que ser psicopata mesmo, eu compactuo. Então a gente inverteu, porque eu não fiz a minha tradicional, daí o Wagner pegou. Foi obrigado. E por último, mas não menos importante, ele, o gênio do conteúdo, Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. Tu viu até em PAF ele falar Leonardo Wittmann. Eu vi. Pareceu senti. Quase radialista. Daqui a pouco eu tô falando o horário e a temperatura pra manter todo mundo. O trânsito também agora tá liberado lá pela Ipiranga, tá? O pessoal pode... Não, mas enfim, a gente tá aqui reunido hoje, como sempre, pra falar sobre cinema. E nesse caso, um filme muito importante que a gente assistiu essa semana. Esse episódio número 62, anotem. Que é I Saw the Devil, ou em bom português, Eu Vi o Diabo. Ou como eu gostaria que fosse chamado, Eu Vi o Capeta. De 2010. Eu vi o Tingo. Isso é muito bom. Capiroto. De 2010. Eu tenho que fazer meu aviso normal aqui. Provavelmente, eu tava vendo ultimamente os nossos dados no YouTube e tem uma galera que para de ver mais ou menos em torno de uns 2, 3 minutos, e eu estimo que seja sempre o momento que eu falo o aviso de spoilers. Então tem uma parcela da audiência, eles vão falar spoiler, não quero, tchau. Então, Pô, mas enfim. como é que tu vai falar 2 horas sem dar spoiler? É triste, né? Tem gente que faz uma parte da conversa sem spoiler, depois uma parte com spoiler. Já vamos... lavar roupa suja em público, não tem problema. Mas eu acho que esse formato daí engessa muito a discussão, sabe? Tu fica muito tempo... algo acontece, bababá. E daí quando chega o momento de falar spoilers, tu meio que já gastou a energia. Pra mim é pior. Mas enfim, a gente vai fazer spoilers desse filme inteiro. Vamos falar tudo, recomendamos que seja uma das pessoas que larga o episódio. Se não viu o filme, vai lá ver o filme, mas volta, tá? Nos dá essa moral depois, vai ser legal. Eu juro que a gente tem coisas inteligentes a se falar de vez em quando. E é isso. Esse filme é dirigido pelo Kim Ji-woon, que também dirigiu o Tale of Two Sisters, que no Brasil foi fantasticamente traduzido como Medo. Um conto de 2 irmãs. Medo. Perfeito. E a Bittersweet Life, que aqui a tradução foi O Gosto da Vingança. Daí vamos para a sinopse do filme, que é
Tá, desculpem. Vai ser difícil. É um filme coreano, os nomes são complicados. Eu vou fazer o meu melhor, mas não garanto absolutamente nada. Jang Joo-yoon está presa em seu carro falando com o noivo Kim Soo-hyun, que é o Lee Byung-hun, de Gosto de Vingança, e o fantástico, se não viram, assistam, do diretor do Old Boy, o Joint Security Area, que é sobre um grupo de guardas que trabalham lá na fronteira entre a Coreia do Sul e do Norte. E daí, um dia, num treinamento, eles vão parar sem querer na Coreia do Norte e dar todo um rebuliço. Baita filme. Ela tá no carro falando com seu noivo durante uma nevasca, pois está com o pneu furado. Quando de um ônibus escolar desce o prestativo Jang Kyung-chul, que é o Choi Min-sik, que é o Old Boy do Old Boy, e ele também tá no Lucy. Eu não lembro dele no Lucy, mas ele tá no Lucy. Também é um bom filme, Lucy. Ele desce pra prestar ajuda, só que ele acaba oldboyzando a cabeça dela com um martelo e arrastando o corpo para esquartejá-la, não sem antes ela revelar que está grávida. Ponto final, nova linha. Um garoto encontra restos mortais à beira de um rio, o que deflagra um grande circo com polícia e mídia investigando o lugar. Kim chega ao local bem a tempo de um atrapalhado assistente derrubar a cabeça de sua noiva no chão. No momento que eu ri, mas é terrível. Eu também. Horrível. Traumatizado, Kim tira 2 semanas de férias para o luto e a lista de 4 possíveis suspeitos do chefe de polícia. Após fazer uma omelete de um e atropelar o outro, Kim chega a Jang enquanto o mesmo ataca uma colegial. Na briga, Kim desmaia Jang e o faz engolir um rastreador mágico e quebra sua mão. Jang acorda, confuso, pensando que teve uma noite esquisita. E após esfaquear um taxista e um cara suspeitos, ele vai para uma clínica enfaixar a mão. Ele está no processo de atacar a assistente do médico quando Kim surge e novamente o enche de porrada e agora corta seu tendão de Aquiles. Daí, eu vou falar essa frase 300 vezes, tá? Se acostumem. Jang acorda novamente e agora, suspeitando ser rastreado, mas sem achar um dispositivo, ele busca abrigo na casa de um amigo canibal. Óbvio, todo mundo tem um, né? Kim novamente o rastreia e o ataca, quebrando um cano em suas costas. Ambos vão parar no hospital. Kim acorda antes e daí vem um colega de polícia lá que contrabandeia equipamento pra ele. O rastreador mágico esse, que o cara engole, e daí tem um microfone que tu ouve tudo, enfim. Eles mencionam informações pessoais e como o Jang pode se livrar do rastreador, até que o Kim se dá conta, não, a gente tá falando demais. Daí eles tentam disfarçar, mas o Jang já pegou tudo. Ao acordar novamente, Jang agora toma laxante e se livra do rastreador numa cena que é uma das mais épicas que eu já vi na minha vida, e vai atrás da família de Jang Joo-yoon, a esposa de Kim. A família da esposa do Kim. Da falecida esposa do Kim no começo do filme. Kim, incapaz de ligar A mais B, vai interrogar o canibal que falou o óbvio e sai desesperado após coringar o canibal da maneira mais difícil. Enfim. Eu acho que vocês entendem. Né? Para tentar salvar o chefe de polícia e a cunhada, que, caso não tenha ficado claro, são a família da esposa dele. Chegando lá, o chefe foi espancado com um peso de exercício e a cunhada morta, eu acho, não lembro. Parece que ela some do filme naquele momento, é estranho. Dá a entender que sim, dá a entender que Jang tenta se render para não ser pego por Kim, mas em uma manobra radical, Kim resgata, entre aspas, Jang e o leva para ser torturado e preso em uma armadilha digna de Jigsaw. Jang revela a Kim que sua esposa estava grávida e ri de Kim, dizendo que ele não tem nada que possa fazê-lo sentir mal, exceto machucá-lo fisicamente. Kim ignora e sai enquanto a família de Jang, que Kim havia interrogado durante sua investigação, chega e abre a porta desencadeando a armadilha que decapita Jang com sua cabeça rolando em direção à sua família. Eu também ri. Após ouvir tudo isso em seus headphones, Kim finalmente se rende às suas emoções e chora copiosamente. Fim. Um filme muito alegre, leve, tranquilo, divertido. Achei bem divertido. Cheio de risadas e hahaha. É um filme que tem uma vibe meio parecida com Detetive Pikachu, né? É bem leve, assim, bem de boa. Pô, mas o Rafael falou recentemente no podcast que ele queria decapitações. Tá aí? Eu reclamei das decapitações? Não, tu falou que tu queria decapitações. Exato. Então, quem quer começar falando... Wagner, tu escolheu esse filme pra corrente.
Então já nos dá teu raciocínio e daí mais ou menos já emenda a tua história com o filme. Não, tem as curiosidades antes? Tem as curiosidades, desculpa. Bem lembrado. Alexandre, curiosidades. Curiosidades do IMDb. Então, o Korea Media Rating Board, que é tipo o serviço de classificação indicativa da Coreia, forçou o diretor, né, o Ji Won-kim, a fazer um novo corte do filme, porque senão eles não iam lançar em lugar nenhum. Eles iam colocar tipo como se fosse restrito, e o filme não poderia ser lançado nos cinemas, nem com classificação indicativa já maiores, sabe? 25 anos, né? Ele teve que fazer um corte só pra poder passar no cinema na Coreia, né? Porque era mais violento ainda. Sim, aparentemente. O diretor também, ele revelou, em uma conversa, ele revelou que alguns produtores indianos, eles estavam interessados nos direitos do filme para fazer um remake. Daí ele falou, o acordo não deu muito certo, mas daí ele riu e disse, eles fizeram de qualquer jeito. Genial. Arnold Schwarzenegger ficou muito impressionado com o filme e depois ele trabalhou com um diretor num filme chamado O Último Desafio, de 2013. Filme peculiar. Eu nunca vi esse filme. Mas durante a filmagem, o Choi Min-sik, que é o ator que faz o antagonista, o vilão, que é também o ator do Old Boy, né? Uhum. Ele estava tão imerso no personagem que ele, de vez em quando, ele começou a ter umas ideias aleatórias de bater numa pessoa randômica que falou com ele. Nossa! De uma forma rude no elevador. Daí ele se deu conta que ele estava meio que tendo esses pequenos surtos, assim, pensando nessas coisas, porque ele estava muito imerso no personagem e se deu conta, né, nesse momento, né, que ele pensou isso. E abrindo um parênteses rápido, só rapidinho, vocês já viram alguma imagem desse cara fora de personagem, assim, na vida normal? Não. Ele parece o cara mais simpático do mundo, assim, super sorridente, alegre, tipo, não tem nada a ver. É muito estranho. Uhum. Diz ele aqui também, nessa curiosidade, que depois que o filme foi lançado, ele ele encontrou uma guria no elevador e ela meio que ficou apavorada com ele. E daí, porque ela tinha visto o filme, né? Daí ele olhou pra ela e acalmou ela. E ele disse, calma, eu não mato pessoas mais. Eu só... não precisa ficar preocupado comigo. Eu não mato mais pessoas. Não precisa ficar preocupado comigo. Eu sou um humano, não um assassino. Uhum. Claro, tudo brincando. Sim. Obviamente. E é isso, as curiosidades de hoje. Nossa. Eu acho que ele inventou isso. Fiquei possuído pelo personagem e quase bati numa pessoa. Pra mim, isso é a história pra boi dormir. Ele disse que teve um pensamento, né? Que ele tava imerso no personagem. Mas eu também penso em matar um monte de gente, mas não mato. Exato. Só que ele se sentiu culpado depois. Se matar, você não vai dizer também aqui, né? Então, não dá pra confiar. Não. Então agora sim. Eu nunca matei ninguém. Agora tá gravado isso. Isso vai ser tocado no tribunal eventualmente, talvez, quem sabe. Eu disse que eu nunca matei. Exatamente. Wagner, então agora sim, traz pra gente tua ideia em trazer esse filme e mais ou menos tua relação com ele, assim. Vou inverter a minha relação com ele. Eu vi esse filme, descobri esse filme, acho que em 2012 ou 13, numa época eu tava querendo descobrir cinemas de outros lugares do mundo. Como bom brasileiro da classe trabalhadora, eu cresci com uma dieta cinematográfica norte-americana, hollywoodiana, e aí nessa transição, o início da faculdade ali, essa transição, ensino médio, faculdade, eu comecei a querer descobrir outros filmes, né, de outros lugares, e descobri por meio de um podcast, que eu não sei se existe ainda, se chama MasmorraCast, numa época que o podcast não era modinho, que eles tinham essa proposta de trazer filmes... Me senti atacado agora. Uma crítica interna. Eles tinham essa proposta de trazer filmes que não fossem mainstream, assim, fora do eixo dos Estados Unidos, ou se fosse Estados Unidos, que não fossem tão conhecidos. E o pessoal desse podcast curtia muito cinema asiático, assim, então foi a partir deles que eu comecei a curtir muito também o cinema, sobretudo da Coreia do Sul.
Então foi por meio deles que eu descobri esse filme. E eu gostei muito, porque eu adoro filmes sobre violência, com a temática da violência. E então a conexão com os Suspeitos foi temática, né? Esse tema da obsessão e da vingança, enfim. Eu acho que esse filme, ele leva esse tema até as últimas consequências, assim. Eu acho que o que me chama a atenção na temática da vingança é como isso é um aspecto altamente transformador, assim. É uma coisa tão... Todas as pessoas são afetadas pela vida e se transformam, mas a vingança é algo... É um trauma tão forte, é um acontecimento tão pesado que faz aquela pessoa flertar com a loucura e fazer coisas que ela nunca faria né, e se entra nesse processo assim, de enlouquecimento. Então eu acho que esse filme leva isso, trata esse tema muito bem e não de uma maneira condescendente, assim, né? Ele realmente vai até o limite, não tem redenção, que é uma coisa que me incomoda no cinema norte-americano, pelo menos, né, no eixo Hollywood, essa coisa da redenção, assim, essa coisa cristã, do sofrimento, mas no fim, não, peraí, vamos voltar para trás. E aqui não, assim, né? Então eu acho interessante essa construção desses protagonistas, né? Que tem esse... Eu não vou falar os nomes, porque, enfim, nem lembro mais. Kim e Jang. O Kim e o Jang. O Jang é o agente, não é? Não, o Jang é o vilão. O Jang é o vilão. Então, ao mesmo tempo que tem essa degradação física do Jang, né, que ele vai sendo... Ele se torna essa presa e ele começa a ser cortado e mutilado e com mão quebrada. Essa mutilação física, ao longo de todo o filme, o Kim tem essa degradação moral, assim, psicológica. Ele vai se transformando nesse monstro e... Enfim, eu acho essa dinâmica muito interessante, assim, essa questão psicológica que tem. Como é interessante discutir a vingança nessa chave. E por isso que eu acho interessante o contraste com os Suspeitos, né? Porque os Suspeitos, o personagem do Hugh Jackman, ele realmente está buscando a vingança, né? A justiça, desculpa. Ele está lá querendo resgatar a filha dele, quer que os responsáveis sejam presos. E ele começa aquela trama dele porque ele julga a polícia incompetente, né? Então ele vai nessa chave, não, eu quero fazer algo justo, eu quero fazer a justiça com as minhas próprias mãos porque a instituição social que deveria fazer isso é incompetente. E aqui nesse filme, embora a polícia apareça... É incompetente. É incompetente, mas isso não é... O personagem do Kim nunca coloca isso à tona. Ele nunca quer... Isso não faz nada, não figura na motivação dele. Exatamente. A justiça dele nunca quis, né? Então por isso a polícia nem passa pela motivação dele. Ele tá tão dolorido e destruído que ele quer causar aquilo ao agressor da noiva. Então essa questão social da justiça ou do justiçamento não passa por aqui, né? É uma questão realmente dessa trama psicológica desse cara que é destruído e nesse processo de ter alguma reparação ele faz coisas escabrosas. Então, tematicamente, eu acho isso muito interessante. E eu acho o filme... Enfim, o filme é pesado, ele é muito gráfico, né? O cinema asiático tem uma coisa muito crua, assim, com a violência muito seca. E ao mesmo tempo tem uma ação, às vezes parece que você tá vendo um filme do Missão Impossível, assim, sabe? Então tem uma coisa de ação, tem uma pegada meio slasher às vezes, assim, que eu acho muito interessante. Então é isso, eu falei demais. Não falou, tá ótimo. Eu vou tomar a dianteira, então, pós-Wagner, ou o segundo lugar, no caso, pra falar que a primeira coisa que esse filme me lembrou foi de uma época, muito tempo atrás, 2003, o jovem Rafael Coelho estava entrando no seu primeiro emprego na locadora Espaço Vídeo, que existia lá na Vasco da Gama. Não existe mais, que Deus a tenha. E um dia locadora. Eu tava lá... Oi? Explica para as pessoas o que é isso. Isso, é tipo uma loja que tu entra, só que em vez de comprar filmes, tu pegava uma cópia emprestado, levava para casa, depois devolvia mediante pagamento de uma diária.
E daí um dia eu tava lá... Né, a fita. Quando era fita de VHS, sim, quando eu já tinha DVDs, Daí um dia eu tava lá na loja de noite, assim, e percebi que tinham 2 caras que falaram com vários atendentes e passavam de um atendente pro outro, e de repente alguém apontou, tava falando com os caras e apontava pra mim. Eu sempre pensei, cacete, é a polícia, me ferrei, não sei o que eu fiz, mas eu sou o culpado. E daí esses 2 caras vieram falar comigo e baixaram o tom da voz, assim, falaram bem baixinho pra mim, pra ninguém ouvir. Tu sabe de algum filme sobre degradação humana? E eu prontamente disse, claro, e entreguei a camisinha assassina pra eles. Depois dali, toda semana eles voltavam. Um clássico do cinema alemão, assistam. Vale a pena. Mas depois daquela semana, toda semana os caras voltavam lá e me pediam indicações de terror e tal, e viraram grandes clientes, assim. Então, mas toda essa parábola, toda essa história pra contar que, assim, esse filme me fez pensar, cara, se essa história tivesse acontecido alguns dias antes, esse filme eu acho que seria a minha recomendação, assim. É um filme sobre degradação humana fantástico. Eu achei toda a história de violência muito legal, toda a vingança muito legal, mas eu tenho uma enorme vírgula com esse filme. Vendo em 2023, ele tem uma violência contra mulheres especificamente, que é muito marcada, muito até desnecessária na história, exceto com a noiva lá, que ok, a gente aceita porque faria parte da história, mas todas as outras mulheres que aparecem são vitimizadas imediatamente e não tem, assim, nenhum... como é que eu vou dizer? Nenhuma caracterização, nada, assim. São sacos de carne mesmo para serem destruídos. E isso me incomoda um pouco hoje em dia. Apesar de que, como apreciador de trashzeira e tal, eu meio que tô acostumado. Eu esperava um pouco mais, porque é um filme claramente mais inteligente, mas tá lidando com coisas de uma maneira mais madura. E como o Wagner falou, sem tanto se pautar em, precisamos tornar o nosso herói um herói. Ele não é um herói, ele é só um cara... indo de mal a pior, assim. Mas mesmo assim, acho que é uma experiência que vale a pena. É um filme que realmente vai ficar comigo e entra pro hall de filmes coreanos que eu adoro, junto com o Senhor Vingança e outros afins que também tem uma batida parecida, mas fica essa vírgula pra mim, assim, que me incomodou um pouquinho, não o suficiente pra me tirar 100% do filme, mas eu gostaria que ele se resolvesse melhor nesse sentido. E é isso. Quem quiser tomar o gancho agora? Eu serei breve. Então, eu nunca tinha ouvido falar nesse filme, tá? E fiquei curiosa para saber do que se tratava. O nome é bem sugestivo. E, cara, logo assim na primeira cena, que é a cena ali do ataque ali eu vou chamar carinhosamente de açougueiro psicopata. Porque, né? Quando ele ataca ali a noiva do Kim, eu já achei, assim, uma coisa bem gráfica, como o Wagner falou, e daí vai de mal a pior no sentido da violência, sabe? E como também o Rafael falou, eu fiquei muito chocada, assim, com a violência, especificamente. A gente vê coisas bem violentas no cinema, enfim, mas, assim, especificamente contra as mulheres, sabe? E, assim, aquela coisa bem seca mesmo, sabe? Quando ele pega aquelas barras de ferro e bate na cabeça das mulheres, é uma coisa, assim... Sabe, eu gritei com a TV, não, o que ele tá fazendo, cara? Que absurdo, para! Que horror! É muito, muito chocante, sabe? Tu pensar que isso acontece mesmo, sabe? É horrível, é horrível. E como as mulheres são... Tá, os homens também, eles sofrem ali violência e tal, mas não é do mesmo nível, sabe? É uma coisa, assim, pra mim, que sou mulher, é uma coisa muito, muito chocante, sabe? E fora, não só a violência, assim, que também acontece, a mesma violência ali que acontece com os homens, mas toda aquela questão, né, sexual, enfim. O modo como
o vilão, né, enfim, ele trata ali as mulheres, né, como realmente algo, sabe, extremamente inferior, sabe, sub-humano mesmo, né, meu Deus, sabe, eu fiquei assim, eu não sei se eu devo falar agora, eu gostei sim do filme, mas assim, é agoniante, sabe, agoniante de ver, assim, do início ao fim, porque o filme realmente ele te pega, tu quer continuar assistindo, é uma ótima narrativa, como o Wagner falou, né, tem a degradação ali do Kim, do noivo, que a gente, pelo menos eu, sabe, eu queria aquela vingança, sabe, aquele cara Total. Ele é aquilo que ele fez no vaso, entendeu, pior do que aquilo, ele é uma pessoa, ele não é uma pessoa, sabe. E aí tu busca, eu pelo menos eu tive aquele prazer, cada vez que ele apanhava, nossa, eu me sentia muito bem vendo aquilo, sabe? Só que ao mesmo tempo, o cara ele se destruía por dentro, sabe? Enquanto o cara, o açougueiro ele se destruía por fora, o outro tava se derretendo por dentro, sabe? E aquilo, sabe, dá uma pena, assim, dá uma dor no coração de ver que o cara tá sendo movido por um péssimo sentimento, sabe? Só que ao mesmo tempo tu quer que isso aconteça. É muito conflitante as emoções vendo esse filme. Mas acho que pegou muito bem a mesma sensação que eu tive, assim, eu quero ver essa vingança desse cara e ao mesmo tempo a gente convive tanto com o assassino que vira uma coisa... É verdade. Só que ele se ferre e no momento que isso acontece, tu fica assim, não por ele, obviamente, mas pelo outro. Meu Deus, sabe? Que coisa horrível. Chega. E eu queria que ele claro, aí o filme acabaria, né? Eu sou uma péssima roteirista. Mas assim, acaba com esse homem de uma vez, sabe? Chega, sabe? Mas enfim. Eu disse que ia ser breve, não fui. Não, mas falou bem. Importante. Desculpa. Não, parem de pedir desculpa por falar, conteúdo é bom, gente. Tá, desculpa. Não, para de pedir. Depende do conteúdo. Conteúdo é sempre bom. Leonardo! O quê? Oi, Alexandre? Não, eu ia pegar carona ali com a... Então vai, pode pegar carona. Pode. Não, é que a gente viu o filme junto, né? A gente teve um pouquinho da mesma impressão no começo do filme, assim. É uma coisa que eu falei no episódio do Possessor, e eu acho que eu já falei algumas vezes que eu tenho um pouco de problema com esses filmes que são muito violentos, explicitamente violentos, assim. Me dá uma agonia, assim, é complicado de acompanhar, assim. Mas eu achei... obviamente é um filme muito violento, mas eu achei a proposta interessante no sentido de que ele trata de um protagonista que praticamente não tem uma evolução, assim, sabe? Ao longo da trama, ele é um cara que praticamente começa destroçado, sabe que vai terminar destroçado e termina destroçado. E mesmo assim ele persegue a sua vingança querendo reparar algo que na verdade é irreparável, né? E a gente compra essa vingança dele, como vocês falaram, né? A gente fica torcendo para que ele consiga, né? Porque o que é mostrado ali, muito mostrado, é um prazer um prazer no absurdo de destruir as pessoas, de canibalismo, de comer carne humana. Aliás, um tema que é recorrente recentemente em filmes, né? Alguns filmes que eu lembro aqui de cabeça que tratam sobre esse tema. Até fora dos filmes tem acontecido. Pois é, eu desconfio. Ai, gente. Já tem o Armie Hammer, que enfim. Desculpa. Mas então, por o filme mostrar tudo isso, né? Esses absurdos que são feitos cada vez de maneira exponencialmente maior, assim, no filme. Tu vai comprando cada vez mais e a narrativa, ele é bem, tu fica bem instigado a ver o que vai acontecer e tal, como é que o cara tá lidando, o cara vai aos pouquinhos, ele não quer que o cara, obviamente não quer que o cara morra de uma vez, então ele vai planejando e tal, bota o chip no cara, de localização e tal. E aquela coisa, né, tem o vilão ali, o Jung, me parece que é daqueles super-heróis, né? Porque o cara sofre 300 mil danos e continua andando. Mas o herói também o protagonista do bem também é um herói, né? Ele tem uma barra de estamina muito grande, só isso.
Mas é isso. Eu achei interessante as discussões propostas ali, a questão do Seu Madruga, né? A vingança nunca é plena. Matar a alma e envenena. E eu acho que ele fala sobre o que a vingança faz, como o Wagner falou no começo, né? O que a vingança faz com as pessoas. É isso. Leozito, tamo contigo. Eu também nunca tinha ouvido falar desse filme, não conhecia. E acho que um pouco a minha, sei lá, acho que a minha experiência talvez tenha sido um pouco a mistura da experiência de todo mundo, não sei. Sim, é um filme bem violento, assim, né? Acho que é um filme bem graficamente violento, bem explícito, mas acho que foi uma coisa mais particular mesmo. Eu não fiquei tão incomodado com essa violência, ou tão chocado com essa violência. Porque acho que em parte porque o Wagner já tinha nos dito que seria um filme violento, né? Que acho que de certa forma já tinha nos preparado, assim. Mas talvez também porque, sei lá, eu acho outros filmes sul-coreanos que eu vi que também. Eu não vi muitos, tá? Mas alguns que eu vi, sei lá, por exemplo, Memória de um Assassino, que não é tão violento, mas também tem um chamado O Caçador, que é um filme bem forte, assim, acho que bem pesado, acho que não tão pesado quanto Eu Vi o Diabo, mas na mesma linha, assim. Mas eu não sei, tem alguma coisa na violência, não sei, na violência dos filmes sul-coreanos que eu acho que não me impacta tanto, e eu digo isso no bom sentido, não me deixa tão incomodado quanto em alguns filmes norte-americanos, assim, não sei exatamente por quê. Tem que pensar mais sobre isso, é uma coisa que me veio na cabeça agora quando eu tô falando. Mas eu achei um filme muito interessante, assim, sabe? Eu acho que, claro, tem toda essa questão, né, da violência contra a mulher, que eu acho bem problemático durante o filme. Acho que todas as mulheres são colocadas como vítimas, como frágeis, e não são bem desenvolvidas, né, como personagem. E, embora, ao mesmo tempo, eu acho que ali nenhum personagem é muito bem desenvolvido, e tá tudo bem, porque não acho que seja tanto assim um filme de personagem. Não, exato. Isso eu concordo. Os personagens são estabelecidos de um jeito, tu entende o que eles estão fazendo, porque eles estão ali, e dentro do jeito que eles são estabelecidos, funciona muito bem, né? E acho que tem sim todo esse discurso, né, de, tipo, que a vingança pode te destruir, pode te envenenar, da mesma forma que a violência, né? Mas ao mesmo tempo, e não que isso seja a leitura principal do filme, ou a leitura principal que eu faço do filme, mas acho que também tem uma certa coisa ali mais voltada pro herói, que é uma certa coisa de, assim, de até certo ponto, né, a arrogância também pode te derrubar, porque eu acho que do herói ali, esqueci o nome dele, Kim. Tem um pouco, acho que essa coisa, né, dele ser retratado como não é nem um agente, né, secreto, é um super agente secreto, né, de Batman com Solid Snake, enfim, com um cara super acrobata, John Wick, John Wick, e o que eu acho uma pegada muito legal do filme, mas acho que também tem um pouco isso nessa coisa de tipo, eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser e vou pegar esse assassino quando eu quiser, né. Então acho que também tem um pouco esse jogo da arrogância do herói, assim, né, de tipo, né, uma hora, é aquela coisa, né, uma hora tu tá cutucando o tigre com uma vara muito curta, né, ele acha que a vara é maior, mas a vara é mais curta do que ele pensava, e o filme vai, né, construindo isso, tu sabe que em algum momento vai vir uma consequência muito grande, né, o filme elabora tudo pra isso, assim, né. Mas eu confesso que eu não esperava que as consequências fossem tão pesadas assim no final do filme. E, enfim, só para terminar também, o que eu acho interessante, na verdade, uma das coisas que eu acho mais interessante nesse filme é que, sei lá, com meia hora ou 40 minutos de filme, o Kim já pegou o assassino, né? Cara, eu fiquei muito chocado com isso a primeira vez que eu vi. Quer dizer, quando eu vi. Exato. E eu fiquei, nossa, eu tenho meia hora de filme, eu sei que o filme tem 2 horas e meia, tem meia hora de filme. O herói já encontrou o assassino, tem tudo pra matar o assassino agora, e daí, tipo, tu acha, tá, mas o que se isso acontecer agora, como é que, né, o que vai ter mais nas 2 horas seguintes, assim? Confesso que eu gostei bastante disso.
Também. Eu também gostei. E depois que ele libera o assassino, minha primeira sensação foi muito... pra onde esse filme vai agora? Porque pra mim foi uma coisa... Eu fiquei muito com um receio de, tipo, que escolha arriscada, e eu pensei, acho que agora o filme vai degringolar completamente, assim. E não, né? O filme cresce a partir desse momento, né? O filme cresce muito a partir desse momento com uma solução muito simples, né? Isso me lembrou um pouco, até fazendo às vezes uma comparação com o cinema norte-americano, porque eu fiquei também pensando, se esse filme fosse feito depois um remake norte-americano, quão pior seria, né? Seria muito pior. Isso me lembrou um filme chamado acho que O Lugar Onde Tudo Termina, que é um filme com o Ryan Gosling e o cara do Nasce Uma Estrela, o Bradley Cooper, que é um filme que depois... Bom, spoiler, que é um filme que depois de meia hora o Ryan Gosling morre, que é um dos melhores personagens do filme, e até ali o filme era muito interessante, e daí depois o filme se perde completamente, assim, na minha opinião. E pra mim, o mérito, assim, do Eu Vi o Diabo é que ele não se perde, né? Ele só cresce depois dessa parte inicial, assim. É que isso eu acho uma coisa interessante, só pra pegar o gancho rapidinho, é que eu acho que ele monta essas viradas, digamos assim, de história, não como twists, mas ele conta como a história. Ele não tá tentando te surpreender, ele tá tentando contar uma história com um nexo, e esse é o objetivo do cara, né? Então tudo faz sentido, não é uma coisa gratuita, assim. Isso pra mim funcionou demais também. Tipo, ok, a gente naquele momento não entende o raciocínio do protagonista, ou pelo menos eu não entendi no momento exato, mas muito pouco tempo depois já fica evidente e tu já, tô começando a sacar agora qual é a dele. E a ideia dele de ir torturando o cara ao longo do filme, fazendo, a ideia dele é que ele vai pegar o cara, dar uma sova e causar algum ferimento quase que irreversível em curto prazo, é meio genial, assim. Eu fiquei, eu quero ver esse filme. E era o filme que eu vi, enfim. Me lembrou, agora, não vou falar exatamente por quê, porque não tem por que eu dar spoilers desse filme, mas me lembrou um pouco O Segredo dos Seus Olhos, né? As motivações do personagem ali, sabe? Uma coisa que o Leonardo falou ali, que o cara da arrogância, né? Eu acho que um pouco disso é porque o cara, ele não quer parar. Ele é avisado ali, durante o filme, tu tem que parar. E ele quer fazer aquele... se o cara morresse ia ser muito fácil. É uma coisa até que o personagem do Segredo dos Seus Olhos fala, sabe? Lá pro personagem do Darin, ele fala, e aí? Vai ser muito fácil pra ele. Ele vai e eu fico sofrendo. Eu acho que é um pouco desse sentimento que perpassa todo o filme com o personagem do Kim, sabe? E isso faz ele não parar. Então eu acho que tem essa relação entre os dois filmes que é interessante. Não, é perfeito essa. E, cara, pegar outro gancho rapidinho, esse negócio do... uma das cenas específicas é meio que um clichê de filme de policial, que é quando tá contando uma história de um policial que está à paisana, e daí se mete fundo demais, e daí tem uma reunião com o chefe, que sempre diz, você tem que parar, você tem que sair, tá na hora de parar, tu tá virando um deles. E nesse filme, não é, no caso ele não tá infiltrado, mas é meio que um conceito parecido, assim, de que ele tá deixando se levar demais, e é por isso, e o chefe ali tá, não, calma aí, tu tá indo de longe demais. Só que a cena nesse filme funciona, não é só um clichê vazio, assim. É uma das minhas cenas favoritas, é quando ele vai conversar com o chefe lá perto do final do filme, e o chefe tá, não, cara, acho que tu tem que maneirar um pouco, tu tá, as coisas não... Você pega ao pai da... Ao sogro dele. É que ele não é, na verdade ele não quer, né, que pare. Eu não senti muito esforço ali, né? Ok, mas... É mais porque, ele era... É porque a relação deles é de cúmplice, e isso é do caralho também. Eles são cúmplices, ele vai lá e fala, a polícia tá... Os meus colegas da polícia... A polícia tá atrás de ti, acho melhor tu parar, mas assim, né? Tanto que foi ele que forneceu, né, as informações. Sim. Daqueles quatro mas eu gostei demais daquele diálogo em si, assim, eu acho muito legal aquela cena. Que eu acho que tem esse conflito dele e tem o conflito do outro, mas mesmo assim ele fala as palavras e é aquela cena clichê, só que pra mim funciona e é mais profunda, assim, nesse filme. Isso que eu quero dizer só, desculpa.
Eu acho uma das poucas coisas que eu não digo que eu não gostei no filme, mas o que eu fiquei... que eu achei, na verdade, soluções até corajosas, de certa forma, essa coisa, né, de tipo, o sogro dele vai lá e mostra, o dossiê de 4 suspeitos. Esses aqui são os 4 suspeitos, ponto. E daí, tipo, se fosse um outro filme, se a proposta do filme fosse diferente, tu ficaria, tá, mas como é que eles tiraram esses 4 suspeitos tão rápido, sabe? Tipo, eles falam, esses aqui foram acusados de fazerem crimes, de cometerem crimes semelhantes. Daí tu pensa, tá, mas se eles tivessem cometido crimes semelhantes, eles não teriam na cadeia. Eu fiquei muito perturbado. Como é que assim você tem gente acusada de esquartejar outros e estão por aí e todo mundo sabe? Exato. E daí, ou seja, a polícia é incompetente. Eu fiquei meio... Mas tu entende depois que, tipo, o filme chega tão rápido nessa solução porque não é um filme investigativo. Não importa. Investigar E se fosse mostrar essa coisa investigativa, a gente ia ter mais 1 hora, 40 minutos de filme até eles chegarem no assassino de fato. Totalmente desnecessário. Um filme de 3 horas e meia. Mas o que eu também gosto, e um pouco, acho que é um pouco o que a gente criticou nos Suspeitos, né? Que os Suspeitos tem toda aquela cena final com a Melissa Leo explicando por que ela fez aquilo, por que ela fez assado, blá, blá, blá. E nesse filme, o psicopata é só um psicopata. É só um filho da puta, né? Exato. E, tipo, daí isso que eu acho que também, né, essas liberdades que o filme toma, mas ao mesmo tempo essas atitudes mais corajosas, eu diria assim, que até não torna o filme tão mastigadinho, assim, não é? Tipo, eu gosto disso, sabe? Às vezes não precisa explicar certas coisas, tipo, é um psicopata, entendeu? Agora vai entrar lá a psicóloga dele, não, ele faz isso porque não sei o que. Não, cara, é muito bom, assim, ele é um psicopata, pronto, ele vai cometer coisas absurdas. Eu gosto disso. Não de psicopatas. Sim. E, na verdade, nos Suspeitos, o problema não é nem... O problema é que a Melissa Leo explica, mas não explica nada, na real. Era melhor que não falasse, então, ou que falasse, o que ela fala mostrasse mais subtexto. E aqui, realmente... Sim. Tu já entende, né? O cara é um psicopata porque é um psicopata. E voltando para aquilo que o Leonardo falou sobre que não tem aprofundamento ali de certos personagens, principalmente ali das mulheres, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que isso daí é uma escolha consciente, porque essas mulheres, enfim, elas aparecem por causa do personagem psicopata, né? E na visão deles, elas são aquilo mesmo, sabe? É um pedaço de carne que ele vai manipular da maneira que ele quiser, sabe? E é isso, elas são vítimas plenas dele, sabe? Ele faz o que ele quer com elas. E é isso, sabe? Então, eu acho que não é assim um problema não aprofundar essas personagens mulheres, porque é a partir da visão desse cara perturbado, sabe? Não vejo problema. Repetir de novo. Eu confesso só que eu fiquei assim, ao longo do filme, a certa altura, torcendo para que aparecesse uma personagem mulher, desse algumas falas e saísse da história sem nada acontecer com ela, sabe? Porque todas... E assim, aí sinceramente, aí é uma bronca minha que eu já tenho com vários filmes. Por que a gente tem que botar a violência sexual em cima da violência... Tipo, nesse filme, necessariamente, eu não vejo porquê, sabe? É só pra estabelecer que ele é completamente irredimível e coisa e tal. Mas, cara, o teor do assassinato que ele causou já é absurdo, sabe? É horrível, né? É meio que isso é uma coisa que no Pânico, por exemplo, a violência contra mulheres não fica tão desenhada, eu diria, como personificada, assim, porque todo mundo é esfaqueado o tempo inteiro. Mulheres e homens, e mulheres esfaqueiam, homens esfaqueiam, enfim. Só usar Pânico, eu tô com Pânico na cabeça ultimamente. Ouça os episódios especiais de Pânico, foram muito bons. Não, mas eu acho que isso faz parte da construção do personagem. Assim, nisso eles querem ser realistas. Ele é um psicopata. Ele visivelmente tem um problema com mulheres ali, um sentimento de inferioridade. Sim. Né? De ter sido rejeitado, alguma coisa assim. Então, ele é um incel, basicamente. Ele é um incel. Então acho que é meio... É meio difícil tirar o componente sexual. Eu acho que o problema...
Eu acho que tem duas cenas que eu acho problemáticas, da necessidade da exposição, assim. Exato. Eu acho que, tipo, a motivação dele existir não me incomoda. Agora, por exemplo, a cena com a assistente do médico lá, ir até o ponto que vai, podia só sugerir e não acontecer, sabe? Essa cena e a cena anterior lá, que ele vai tentar... Da Luna. Também. Totalmente necessária. Aí a câmera dá um close na bunda da guria, sabe? Isso. É uma coisa... Por que a gente assume o ponto de vista do psicopata de novo? Não sei. Aí, nesses casos, poderia ser uma coisa mais sutil ali, entender, né? Mas, enfim. Mas em relação a essa questão da violência, é uma coisa... Isso que o Leonardo falou antes, da violência dos filmes norte-americanos e dos sul-coreanos, eu também sinto uma diferença que eu não sei explicar bem, assim. Que os filmes sul-coreanos, eu acho eles mais violentos. Bem mais violentos, mas Mas eles não me chocam tanto. É que eu acho que o cinema norte-americano tem uma tendência de fetichizar demais. Aí coloca uma trilha, tem uma coisa ali quase voyeurística. E o cinema sul-coreano me parece que é mais direto, assim, tipo, é algo natural. Tipo, esse filme é um psicopata, ele mata mesmo e deu, assim, não tem uma coisa... É mais frio, né, de certa forma. Ele é mais frio, ele é mais distanciado, assim. Por exemplo... Ele pode ser mais gráfico, mas ao mesmo tempo ele é mais... Pode ser mais explícito, mas ao mesmo tempo é mais frio. As coisas são mais, tipo, um fato da vida, né? Tipo, a cena da martelada no começo, ele pega um martelo, tá ameaçando ela, e daí só vai punk. Tipo, não tem muito uma preparação, não tem um ângulo específico pra mostrar, é meio que uma coisa que só acontece, assim. Eu acho que a segunda mulher que ele mata martelado, eu acho muito interessante que ele acerta a primeira, ele erra a segunda. Eu imagino que foi até um erro do próprio ator ali, que deixaram, que eu acho interessante, assim, sabe? Dessa coisa mais natural, entre aspas. Mas aí eu vou entrar... só pra deixar bem claro, tá? Eu tenho críticas, porém eu adorei esse filme e daí eu tenho que falar das coisas... Momento carniceira que o Rafael gostou demais. Por exemplo... Quando ele tá com a mulher lá num saco plástico já e se preparando pra esquartejar ela, sim, concordamos que é horrível, beleza. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas ele pega e elogia a pele dela como sua pele é macia. Porque ele vai cortar toda a mulher, né? Não é... Tipo, é muito bom. Eu achei o detalhe terrível, mas muito bom. E o outro momento que eu achei glorioso, que eu gritava com a TV, eu pulava do sofá... Que é quando ele ataca o cara que tá lá se masturbando, vendo um dos suspeitos, que tá se masturbando com uma pornografia na internet. Daí, de repente, o computador morre. É que nem filme de terror, assim. O cara procura o que tá acontecendo. Chega, tá o herói parado como um boneco de comandos de ação ou algo assim, na porta, e começa a bater no cara com cabo mesmo. É muito engraçado. Muito bom. Aquela cena é espetacular. Aliás, toda essa sequência... são duas approaches dele, depois ele atropelando o cara, são duas dos meus momentos favoritos do filme, assim, as duas incrível. Eu ri, assim, porque, bom, ele martela o pau do cara, assim, é uma coisa é maravilhoso, é maravilhoso. Eu assisti ontem de novo, gente, e a do outro, do segundo, que sutileza. Ele não tem pudor algum, ele vai pra cima. E tu vê que ele nem tem certeza se é de fato o cara. Aí que depois que ele atropela, ele tira o capacete, ele vai conferir se a pessoa certa. Não, tu reconhece esse negócio aqui? Não. O Xande disse pra mim, o Xande perguntou, tá, mas vem cá, ele sabe que é um cara? Eu digo, eu acho que ele sabe. O cara dá-lhe uma lá traseira, o cara voa feito um amendoim. Muito bom. Puf, o cara cai. Um amendoim foi ótimo. Sabe quando derruba uma coisa e o cara caiu. Muito bom. E nessa cena que bate no cara ali no primeiro suspeito, né? Na casa do primeiro suspeito. Quando ele faz o omelete? Não, e depois tem uma cena genial do policial perguntando pro cara quem é que quebrou tuas bolas. É verdade. Não, mas eu acho que pra mim uma das primeiras surpresas do filme foi quando mostra o Kim
entrando no apartamento do suspeito, né? Porque ele pula de um jeito muito ninja, assim, muito Batman. Tipo, ele é um cara extremamente ágil e habilidoso. E eu fiquei, meu Deus. E naquele momento eu pensei, nossa, que filme é esse? Eu já tava estabelecido, tá, esse aqui é um filme de assassinato, é um filme de vingança, mas tipo, tá, e além disso, o herói é tipo é um super-herói, né? Ele é estabelecido como isso. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô assistindo, né? E como todos esses elementos se combinam bem no filme, né? Tipo... Não, e as cenas de luta são totalmente filmes de artes marciais, né? Sim. Tipo, com movimentos e coisa, e o cara puxa o outro, empurra e joga, é muito bom. Ele desvia dos golpes com uma maior facilidade e tal. Não, eu gostei. Essa mistura de linguagens eu acho muito legal. O próprio herói, na verdade, né? Ele tem é como se ele tivesse um uniforme ali, né? Tem toda essa parte, né? Principalmente ali em grande parte do filme, ele tem aquela jaqueta, que é uma jaqueta meio... Ele é 10 vezes mais icônico do que o cara do Drive quer ser e não consegue. Não é. Não vamos exagerar. O cara do Drive é puro marketing. O cara do Eu Quero Ver o Diabo é puro conteúdo. Eu ia falar, eu quero ver o filme. Eu quero ver o Diabo é ótimo, não é? Eu vi o Diabo. Eu vi o Diabo, desculpa. Se bem que esse filme foi escolhido pra agradar o patrão, né? Então a gente poderia chamar esse podcast Eu Quero Agradar o Chefe, mas tudo bem. Porque o filme é bom. E funcionou demais, eu gostei demais do filme. Tenho, assim, algumas coisas, mas é pontual e... Enfim, mas acho que vale o debate também. Ainda nessa parte dos suspeitos, o que eu gostei é que ele não vira um filme sobre justiceiro, assim, sabe? Tipo... Eu tava com medo que virasse. Norte-americana, sabe? Agora então ele vai fazer o correto porque ele perdeu a esposa. Então ele vai fazer o bem. Ele tá cagando. Tipo, eu quero saber quem matou a minha noiva e o resto, foda-se. Né? Então, se vão ser presos, se não vão ser. Então tem essa amoralidade, assim, que eu acho interessante. Toda essa coisa, eu acho que o filme se vira muito bem também com pouquíssima exposição, né? Sim. É muito legal isso. Não, eu só ia completar que eu acho legal essa questão meio do uniforme do herói, porque aquela jaqueta dele também, né? Pelo menos eu fiz essa leitura, assim, primeiro ele tem aquela jaqueta vinho, que é uma jaqueta mais forrada, né? Então parece que ele tá muito protegido ali, ele tá, tipo, meio que à prova de tudo, assim. E depois, à medida que o filme vai passando, sei lá, cortam a jaqueta dele e no final ele usa uma jaqueta mais fina, assim, né? Mais preta, assim. Me passou muito essa impressão de, tipo, é um cara que não está mais tão... ele não está mais tão, digamos, não protegido de tudo, mas ele não está tão à prova... Ele não é mais uma prova de balas como ele era antes, fisicamente falando, né? Porque mentalmente ele tá sempre destruído. Mas fisicamente dá muito essa impressão durante boa parte do filme que ele tá meio que é a prova de tudo nesse cara, ninguém vai conseguir machucar esse cara, né? E vocês vão desmontando ao longo do filme, é muito legal isso também. Exato, eles vão desmontando, exatamente. E isso eu achei muito, muito bom, assim, também muito, muito interessante. E o próprio sogro, né, ser o cara que estimula ele a procurar vingança é bem, aquela coisa, é um pouco aquela atitude da Viola Davis e do Terrence Howard nos Suspeitos, né, a gente vai participar disso, mas indiretamente, assim, enfim. É que o sogro é meio manipulador. Claro que se entende que ele tá sofrendo, mas ele é meio manipulador. Se ele fosse jovem, ele mesmo faria vingança. Era o que ele queria. Né? Eu li exatamente assim isso aí. Eu não achei manipulador, mas eu concordo, eu acho uma boa... encoraja, o cara é muito assim, praticamente empurra. Tá aqui os suspeitos, vai lá. Diga, Alexandre. O Kim, como o Leonardo falou, ele tem essa progressão ali. E inicialmente eu até ia falar que o estilo de atuação é parecido até com o do Ryan Gosling em Drive, porque é uma coisa fria, assim, sem demonstrar muitas emoções, mas ao mesmo tempo tu sabendo que tem muitas emoções ali dentro, obviamente. Né? E aos poucos, na medida em que o filme avança, a gente vai tendo um pouquinho mais das consequências sendo colocadas ali para ele, ou sendo sugeridas, né? Tipo, ele pode ser preso também, né? E pode acontecer assassinatos em virtude, em decorrência do que ele está fazendo também, o que acabam acontecendo até, né? E ele vai se culpar por isso também. Então, aos poucos... ele mesmo. E então, aos poucos, até tem uma mudança de atuação ali, né? Do
do começo até o final, o ator ele consegue fazer essa transição bem, assim. Ele começa muito frio e no final dá pra ver que ele tá mais balançado, né? Que ele tá mais... eu achei o cara incrível também. Eu também. Desde aquele diálogo no começo, no parque, quando ele se encontra pela primeira vez com o sogro depois da morte, e ele fala pro sogro, tu tem que parar de fumar, tipo, a tensão e o jeito que é construída a cena, o jeito que ele tá, tipo, estão os dois devastados e tentando ter alguma conversa ali, é muito pesado, muito legal, assim, a atuação dele é foda nesse filme. E eu só queria, antes que a gente avance muito na história, chamar a atenção pro começo, que assim, se tu é um telespectador mais casual como eu, que não lê as sinopses antes de ver o filme, tu não sabe o que vai acontecer exatamente, exceto pelo diálogo inicial, que é a mulher no carro falando com o esposo, e tipo, ele pede desculpa porque desculpa não estar presente no teu aniversário de novo, e aquelas coisas que começam a telegrafar que vai dar ruim, obviamente. E eu acho muito bom, assim, toda aquela primeira cena é só pra construir a tragédia que vai acontecer. Ele canta pra ela, tem todo um momento ali que eu acho incrível, assim. Num filme pior seria extremamente brega, e tu diz, estão só fazendo uma coisa pra gente ficar com pena depois, mas funciona, eu fiquei surpreso, assim, com isso. A própria cena inicial, obviamente eu não lembrava da cena inicial, né? Mas tem uma trilhazinha, assim, é tão fofinha, parece um filme, assim, de passeio, Mas isso eu acho interessante também. Esse filme, ele tem um monte de coisa. A própria história, né? Essa trama de vingança não é nada original. Essa coisa do gato e o rato, assim, das perseguição, da caça. Nada disso é novo. E tem várias coisas que poderiam dar muito errado, assim, né? Essa própria ação, meio, né? Isso dele ser meio super-herói, essa coisa... Tinha tudo pra dar errado, mas tudo funciona muito bem, assim. Essa mistura de gêneros é muito boa. Os clichês que estão ali, ele trabalha muito bem esses clichês. Então, eu acho que tem seu mérito nisso também, assim. Ele poderia ser um filme bem qualquer coisa, ou até mesmo ruim, e eu acho que ele acaba sendo acima da média, assim, na forma como ele é construído. 100%. E daí tem a cena que é icônica pra mim, quando ele chega lá na estufa. O cara tá atacando a guria, beleza, isso é horrível. Mas quando corta pra porta e tal, o Kim lá, e tipo, os dois meio que se confrontam naquele momento ali. Eu achei assim, o filme chegou num ápice ali. Ele não usa nada, ele só usa as mãos. Exato. Ele não usa armas. Né? E a luta dos dois é muito boa, e como ele destrói com o cara é muito legal também. Tipo, tu vê que ele ganha fácil a luta, e daí ele põe o rastreador no cara e tudo, que eu não sei como funciona, que é o único elemento mágico do filme, pra mim eu aceito, mas é estranho. Porque o negócio tem um microfone que grava todas as conversas, mas tá no estômago do cara. Como assim? Não faz nenhum sentido. Nunca joga aquilo pra... Tipo, o cara... O corpo dele nunca expeliu aquilo, né? Não, mas parece que ele dá um remédio pro cara não ir aos pés. Acho que sim, ele põe um negócio branco na boca do cara. Porque dá pra ver que ele bota o chifre e depois... É pra isso. É um líquido meio esbranquiçado, né, que ele coloca na boca dele. Não dá pra ver o que é. Depois eu acho que fica explicado que ele... Eu acho que depois ele conversando lá com aquele cara, ele disse que precisava mais daquele remédio. Eu acho que alguma coisa assim. Eu acho a outra cena que eu não gosto, que até o Rafael comentou quando ele falou da sinopse, é quando o Kim e o assassino estão no hospital, e daí o Kim fala com aquele amigo dele, aquele assistente, o assistente fala, só não deixe... ali beira a galhofa, a única... muito fácil, né? A única maneira dele expelir esse chip é se ele tiver uma diarreia. Daí, será que o assassino ouviu isso ou não? Daí ele ouve. Ali, tipo, é mais... ali o filme meio que dá uma bambolhada. Assim, sendo que o Jang é retratado como um cara inteligente o suficiente que poderia ter chegado nessa conclusão sozinho, sabe? Tu não precisava ter dado essa... Até porque, tipo, tem uma hora... Isso é bem antes, né? Acho que depois da segunda vez que o Jang é deixado
Ele já começa a suspeitar que tá sendo rastreado. Ele olha se o tênis carro. dele tem alguma coisa, ele olha assim, tipo, tá, então se... Eu pensei, tá, mas se não tá no tênis, não tá na roupa, então ele deve estar dentro do corpo dele, né? Mas Exato. ele não chega nessa conclusão. E isso Poderia, é um pouco... né? Fácil. Não diria que é tão fácil assim, mas dá pra chegar. Mas ali já mostrou que ele revistou o carro, ele se revistou. O cara é mágico, ele, sei lá, Exato. né, tem superpoderes. Uma hora ele ia chegar a essa conclusão, não precisava daquela cena do hospital. Ao mesmo tempo que essa repetição de ataques dele do Kim pro Jang, pra mim funcionou demais, assim, porque eu comecei a pensar, meio como o Leonardo falou, esse cara é o Batman, e do ponto de vista do vilão, é aterrorizante, assim, eu tô andando, cuidando da minha vida, de repente esse cara aparece do nada, me enche de porrada, Cuidando da minha vida, não, né? Pra ele é cuidando da vida dele. Tô aqui cometendo uns assassinatos marotos. O Kim podia chegar uns 10 minutos mais cedo, né? Vamos combinar. Exatamente. Ele espera, né? Parece que ele espera. Ele espera. E a vítima sofrendo, coitadinha das guriazinhas. Mas eu acho esse vilão muito interessante. Sim. Também, porque é completamente irrecuperável, assim, porque o cara ele tá lá com o punho quebrado, ele tá todo... E a primeira coisa que ele faz... Antes de ser atendido, ele já tá esculachando o médico. Exato, assim. Ele vai, assim... Bom, no final ele tá só um fiapo, né? E ele vai até o final, assim... E aquilo acaba quebrando ele um pouco, assim, né? É aquela dinâmica. É muito boa a relação dos dois. E aquela cena final também é muito boa, porque daqui a pouco ele começa a implorar pela vida dele, mas assim, pra mim, pelo menos pareceu, né? Que ele tava fazendo aquilo só de deboche, sabe? E não acredita em nada daquilo. Aquele ator é muito bom. Muito bom. E não, aí eu fiquei... o cara disse... Ele me assombrou nesse filme. Tu deve ter ouvido isso muitas vezes, né? E aí, depois de um tempo que ele tá ali com a cabeça baixa, ele... Não vai adiantar tu fazer nada, não dói em mim, eu não tenho medo. O cara realmente é irrecuperável, não tem como, é uma alma perdida mesmo. Muito bom. Não, a atuação dele é inacreditável, cara, sinceramente. Muito boa a atuação. E eu quero saber qual é a receita do cocô que eles fizeram lá. Porque é muito realista e o cara tá chafurdando ali e eu fiquei, cacete. É uma cena impactante. Foi os momentos que eu fiquei assim, isso tá acontecendo mesmo? Isso é a vida real? Dificilmente ia ter isso no filme norte-americano. Não, jamais. Não, o que eu acho pior não é essa cena. O pior é a cena depois. Quando ele precisa se livrar daquele GPS. E aí ele enfia na boca do outro. Ai, que nojo! Ele mal lavou. E um pouquinho antes disso ele tá cheirando o negócio. É muito engraçado. Ele mal lavou aquela mão, ele mal lavou aquele troço. E ele enfia na boca de outra pessoa. Eu fiquei, gente. Não, mas aquele homem não. Como é que é? O Marcos disse que precisava tomar banho. Nos suspeitos daqui precisa tomar um banho de, sei lá, de criolina. Ai, que nojo. Esse homem é podre de vida. Cara, nessa segunda vez que eu assisti, essa foi a cena que mais me chocou, assim, tipo, a violência, eu tava de boa. Quando chegou nessa cena dele enfiar na boca do cara, eu fiquei, ai, que nojo! Gente, céu, que horror. Esse policial teve uma infecção horrorosa. E esse filme... Não era policial, era um taxista, alguma coisa assim. Não, era o cara da farmácia lá, não era? Não, era o taxista que passou por ele e ele ataca o cara e daí roubou o táxi. É verdade. Quando ele vai pra casa do sogro do Kim. E tem outro clichê nesse filme, eu vou atacar todos os clichês e daí dizer que eles todos funcionam, porque eles também funcionam e é bizarro. Que é filme de terror, quando tem um cara que é malvado e tal, e daí a gente precisa inserir alguém que seja do mal também, mas não tem tempo pra estabelecer, assim, que eles são do mal. Então nós vamos só dizer que ele é canibal e daí, beleza, todo mundo odeia esse cara. E a família canibal, o casal canibal que aparece ali é muito perturbador. É outro ator que eu também curti muito, assim, porque o cara é super simpático até certo ponto, assim. Tu pensa, ok, esse é um cara que seria bacana, mas ele é um canibal. O Rafael, ele tem uma coisa. O Rafael tem um grau de psicopatia, assim, leve. Tem. Eu diria que tem umas
Eu diria que ele tem umas empatias suspeitas, assim. Mas personagem que eu faria festa de Réveillon, o canibal ali tá bem colocado. Rafael, ele não sabe nem comer. Se ele me oferecer comida, eu vou recusar, tá? É só isso que eu vou ter a dizer. E aquela carne super vermelha logo que aparece, isso é carne humana. Aquilo realmente é humano, né? Não que eu tenha experiência com isso, mas tu vê que é uma textura diferente, né? Não sei como eles fizeram ele também. Comendo é perturbadora. Sim. A cena de que ele comendo é perturbadora também. Tipo, e parece que tá tudo cru também. Ele come cru e direto, assim. Meu amigo. Acho interessante isso que o Rafael colocou de Nexon. É um personagem que pode parecer meio aleatório, dependendo de como ele for tratado no filme, mas acho que da maneira que ele é colocado, é bem colocado. Funciona demais. E eles serem amigos também eu achei muito legal, assim. Ok, esse cara é um completo psicopata, mas ele tem amigos ainda. Que são completos psicopatas. Desculpa, eu não pode sei falar. se eu fui longe demais, mas na hora eu entendi que, tipo, que talvez o próprio... Como é que é o nome do assassino? Jang. Que o próprio Jang matava as pessoas pra levar essa carne pro amigo dele. Mas eu não sei se também entendi isso. Tem um ecossistema ali. Apesar de que as pessoas daquela casa que eles estão, tá na casa, né? Também. Tem outras pessoas ali, né? Sim. Outras prisioneiras, né? Pois é, eu fiz a relação direta ali. Eu imaginei que o Jang fosse pago por esse cara pra levar as gurias pra lá, tipo, e fornecer pra ele, entendeu? E era um trabalho fácil. Mas eu não sei se é só isso, porque depois mostra a guria que tá presa na casa deles, né? Então, que eu entendi é que aquela... Bom, o cara come carne humana todos os dias, né? Então, uma só pessoa fornecendo, acho que ele mesmo sequestra e mata e também compra do outro. E quando ele vai na geladeira lá e olha os pedaços e diz, não tem mais carne de bucho, também muito legal. De entranhas, ele fala. Precisa ir no supermercado pegar umas entranhas humanas, tem coisa boa, tranquilo. Normal. Aliás, é muito curioso que depois a polícia vai nessa casa e esses freezers ali passam batido. Essa polícia desse filme é uma das mais incompetentes que eu já vi no cinema, né? Eles não fazem nada. Mas ela é retratada assim desde o começo, naquela cena que descobrem o cadáver da noiva do Kim, tipo, encontramos uma cabeça desse. O cara se atrapalhando todo e derrubando a cabeça e os caras chutando. Tipo, é a cena mais de comédia, assim. Em direção ao mesmo lugar, é uma confusão total, a polícia não sabe o que fazer. Isso me lembrou muito. Isso me lembrou muito Memória de um Assassino também. Sim. Né, do Bong Joon-ho, que tem muito também retratando a polícia como altamente incompetente, assim. Eu acho que essa cena resume bem ali o papel da polícia, né? Eu acho que sim, e acho que também o papel da mídia também, assim, o quão invasiva também, horrível, obviamente que é exagerado no filme, mas tem propósito, né? Eu achei muito bom, todo mundo ali, um monte de curioso também ali, criança. Ai, uma coisa horrorosa. Eu achei essa parte, assim, Diga. Não, eu acho o único momento em que tu vê que a polícia realmente, de fato, fazer uma coisa interessante ou positiva é quando mais pro final da história o chefe da polícia, depois que o sogro e a cunhada do Kim são assassinados, o chefe da polícia, quando o Kim chega na casa, o chefe da polícia dá um soco nele, diz, olha o que tu fez, agora, tipo, eu vou te deixar passar pra tu ver o que tu fez, assim, né? Ali acho que o único momento, finalmente a polícia fez alguma coisa. Porque até tipo ali depois, quando eles vão capturar o Jang e o Kim passa de carro e sequestra o Jang. Que cena espetacular essa! Mas quem era essa pessoa? De quem era esse carro? Era óbvio que era do Kim, às vezes se perguntam, mas de quem era esse carro? Não é meio óbvio? E ele faz a manobra clássica de filme de ação, que é abrir a porta e dar ré em alguma coisa pra quebrar a porta fora. É espetacular. É o Cruise dali, não. Só pode exato. Não, eu prefiro esse cara do que o Tom Cruise, sinceramente. Toda a vida, né? Claro. E a forma com que o Jang é jogado pra dentro do carro é muito louco. E aí o carro indo os pezinhos dele. Muito bom. É muito bom. Então, os vários momentos assim de comédia visual que ele consegue colocar num filme super pesado, super violento. Isso também é uma coisa que o Hollywood não sabe fazer, que é...
equilibrar um pouco as coisas. Quando põe um pouquinho de humor, é sempre aquele humor super over, irritante, que te tira do filme. Esse não, são coisas super sutis. Não tem piada nenhuma no filme, mas tem vários momentos que tu sente assim que o cineasta aqui tá se divertindo um pouco com a coisa também. Eu detesto as piadinhas de Hollywood, sabe? Também. E hoje em dia tá difícil. Tá difícil. A gente tem que falar de uma das melhores cenas do filme, que é a do táxi. Sim! Nossa! Como assim? Meu Deus. É uma das que eu menos gosto. Aquela cena é maravilhosa. Nossa. Aquela cena é incrível. A câmera girando e eles esfaqueando e sangue voando. Sem contar que o setup da cena é incrível. Que ele entra ele tá todo fudido, pega um táxi no meio do nada. E o taxista e o cara atrás são os caras mais suspeitos do mundo. Tu pensa, se o Jang fosse uma pessoa normal, ele tava morto agora. Jamais pegaria esse táxi. Também. É que daí pra mim me incomodou porque passa muito uma ideia, tipo, olha só, essa região aqui só tem psicopatas, tá? Se tu vai pegar um táxi, vai ser com psicopatas. Se tu pegar uma van, vai ser com psicopatas. Esse é o mundo do filme, é que nem John Wick, só com psicopatas. É que parece meio que... parece meio... Sul é um lugar horroroso. Não sei, nunca fui pra lá. Também nunca fui, não sei. É que nem os suspeitos, tu vai entrar na casa de um padre, vai no porão, tem um cadáver. Exatamente. Assim, né? Bom, também é um problema. Não, é que isso vai sendo de pessoas loucas. É que a cena parece meio que uma piada, sabe? Ela é bem engraçada. Três psicopatas entraram num táxi. Daí a piada continua, sabe? Qual é a chance de ser um psicopata tu entrar num táxi com mais 2 psicopatas e que tem um Fala, o cara atrás tá... falar, você tem muita sorte de ter encontrado um táxi aqui. Mas você realmente se encontrou um táxi aqui, você tem muita sorte. E o cara do banco de trás pronto pra sacar uma faca a qualquer momento. E o taxista falando pra ele, tu te incomoda? Tu sabe pra onde o cara vai? E o cara, não. Tem o diálogo, né? Não, porque essa região é muito perigosa à noite. Né? Eu achei isso muito genial. Daí já, tipo, a pessoa que fala isso realmente é o psicopata, né? E a questão eles ainda têm um cadáver no porta-malas. Eles têm? What? Sim, ele abre. Eles têm. Eu não lembrava. Esse cara tá vivo ainda. É por isso que pra mim essa cena é meio nada a ver, assim, sabe? É meio cômico, é meio piada, assim, tá. Eu não gostei dessa cena. Eu adorei essa cena aí. Eu fiquei na dúvida da questão do cadáver, cara. Na hora ali que eu vi... Eu pensei que era um dos 2 caras que o Jang depois põe no porta-malas. Exato. Eu pensei que era aí. Eu fiquei na dúvida se era ou eles já tinham um cadáver ali, ou o Jang colocou um deles ali. Eu entendi que já era uma pessoa que foi sequestrada. Isso torna mais genial ainda pra mim a cena. E essa coisa que a gente já tocou, mas eu vou ter que ressaltar de novo, que o Jang é tão psicopata que ele não consegue parar, ele faz isso o tempo inteiro e meio que a qualquer momento, assim, o cara tá dirigindo o carro, eu vou esfaquear os dois, e aquele carro demora 6 horas pra bater também, que é espetacular, enfim, tudo isso funciona demais. Ali ele começou... Sim, ele se ligou. O negócio tava estranho, né? Ele já tinha visto pelo retrovisor o cara que não tinha uma cara muito normal, né? E também eu fiquei na dúvida que a câmera dá uma girada a certa altura e mostra a licença do taxista, que a foto do taxista não é o mesmo cara que tá pilotando também. Tá tudo errado. Que é genial, assim, super sutil. Tem que prestar atenção. Eu voltei a cena pra ver de novo e daí, não é o mesmo cara. Talvez seja o cara que tá no porta-malas. Talvez seja o cara que tá no porta-malas. Provavelmente. Genial. Pois é. E só pra uma observação, né? Mas o Jang sobrevive àquela batida de carro. Mas isso aí pra ele já é... não é nada. Né? É que os 2 protagonistas são indestrutíveis, né? Exato. Tipo, fisicamente. Eles só são destrutíveis pelo poder da vingança. A cena com o dentista, com o médico lá, que ele quer pegar o óculos do cara. Sim. Ele vai com a mãozinha. Também. Não, vem pra frente pra eu pegar teu óculos. Ele vai pra É isso que eu digo, tipo, daí com os homens é quase piada e daí com as mulheres é uma agressão sexual muito desmedida, assim. O filme podia ter equilibrado isso um pouquinho melhor pra mim. É assim, a vírgula que eu faço. E daí, enfim... Não sei, a gente não falou também da armadilha final ali.
Também acho é um que momento... é interessante falar que ele prepara isso, tem a cena aquela que ele vai falar com os pais, né? Sim. Com os pais do Jang. Com a família do Jang. Acho que são os A pais, primeira coisa, que ele pega o endereço dele e vai encontra a família dele. E que ali mostra o ponto fraco, porque o filho sabe onde é que onde o Jang tá, né? Então, bom, ele tem alguma... Ele não abandonou completamente a família, né? Ele tem alguma ligação, tem algum coração ali, né? Sim. E eu acho muito... Mãe. Eu ri muito também quando acho que a mãe dele, eu não lembro, um dos parentes, o Kim pede fotos, daí a mulher dá... essa aqui é a mais fácil de reconhecer ele. O cara tá assim, com a camisa entreaberta, barrigão de fora, com óculos de aviador, assim, e um bigodão. Não tem absolutamente nada a ver com o cara que a gente vê no filme, é muito engraçado. Essa é a foto pra reconhecer ele. E tu vê uma certa... É curioso, né? Porque o Kim planeja aquela armadilha e pra mim, pelo menos, ficou evidente que ele planejou que a família do Jang que matasse ele, né? Não sei se pra vocês ficou que isso é proposital. Não, total ali. A armadilha final ele faz com que a porta seja aberta, seja a ação que desencadeia tudo, né? É uma armadilha de Jigsaw mesmo. Aí foi Jogos Mortais total. Jogos Mortais, totalmente Jogos Mortais. Se for ver, ele tá se vingando do Jang. Mas isso dali ele tá proporcionando um trauma pra família inteira. Grande pra família, né? Exato. Acho que aí ele já completamente... Ele despegou total. Ele tava tentando fazer com que o cara sentisse o que ele tava sentindo. E o que as vítimas dele sentiram. Olha, eu quero que tu sinta dor e medo. Eu quero que tu... né? E ele não conseguia. O cara é completamente psicopata. Ele não sente nada. E ele, bom, se eu não posso te traumatizar, eu vou traumatizar os teus. Foda-se. Aí ele eu li isso bem assim também. Né? Isso amarra... Eu não tinha... Eu não tinha entendido... Depois que eu assisti o filme, eu questionei um pouco essa cena, assim. Tipo, qual o objetivo, qual a moral da cena. Eu não tinha... Não tinha pego isso muito bem, assim. Não tinha pego em absoluto, na verdade, que a ideia dele era traumatizar a família, porque ali realmente não tem outra maneira dele ferir mais o Jang, né? Não tem o que ele pudesse fazer. Só que ao mesmo tempo, sei lá, o Jang, quando a família está se aproximando do Jang, ele demonstra um medo, um receio, uma preocupação que a família vai fazer aquilo, né? Mas também de que ele vai morrer. Mas eu não sinto que o Jang seria um cara que naquele ponto se preocuparia tanto se ele fosse morrer, assim. Acho que a preocupação dele não é com morrer, mas a preocupação é com a família dele, é com a família. Mas eu não sinto isso. Mas que preocupação tem com a família dele? Eu não sinto. Porque o cara, se ele é um completo psicopata, sabe, não tem a menor empatia nem com os seus. Mas sabe? Aí é que o filme faz uma... E pra mim ali... Coloca um pouco de caráter no Jang ali. Mas aí não rola pra mim, porque se o cara é um total psicopata, não tem empatia com ninguém, não vai ser com o pai, com a mãe e com o filho que ele vai ter. Então eu acho que ali eu acho que clinicamente ele não é um psicopata. Um psicopata não tem empatia, de fato, como vocês falaram, com ninguém. Mas o filme estabelece que alguma preocupação com o filho ele tem. Mas estabelece quando? O filho sabe onde ele tá. Se ele não se preocupa. Não. O filho sabe onde ele tá, mas isso não estabelece que o Jang tem uma preocupação com o filho. Ele tem uma relação com o filho. Isso é uma preocupação. Ele tem uma relação com o filho. Olha, ele é um péssimo pai. Não estou defendendo ele como pai. Exato. Mas no momento que tu olhas, é meio que uma... É assim, se tu precisar de mim, é aqui que eu moro. Né? Então, alguma relação com o filho ele tem. Não simplesmente abandonou o filho. Né? Então não dá pra dizer que eu quero um psicopata, porque isso... Não sei, a gente não é psicólogo, não é médico. Não tem com ninguém, sabe? Não sei se é psicopata, se é sociopata, acho que a gente daqui não tem formação pra colocar isso, assim, eu pelo menos não me sinto à vontade pra dizer se é sociopata ou psicopata. Mas assim, eu sinceramente, essa aí dele se importar com a família dele, eu concordo 100% com a Bibiana, essa aí não me convence. Porque até assim,
não pela questão, qual é a questão clínica dele, mas o filme não constrói isso. O filme não constrói em nenhum momento essa preocupação dele. Pra mim, o filme planta a semente lá no começo e colhe a árvore no final. Mas agora você pode gostar ou não gostar, beleza? Respeito a opinião, mas... Não, mas é que pra mim tem outra coisa. Uma coisa é ele tá lá sozinho com o cara, com o caçador dele lá, e outra coisa é tá a família, tem o filho dele e os pais vendo ele naquela posição. E a família dele não sabe que ele é um assassino, também acho que tem essa... Pra mim ali é o medo de morrer. Não é medo, mas tipo, não quero morrer, entendeu? Eu acho que ele não tem... Isso é o que ele não tem. Eu acho que não. Pra mim, ele não tem medo nenhum de morrer. Não, mas não é medo. Tipo, eu quero ficar vivo, entendeu? Não é um medo da morte. Medo de sofrer. Interpretei, tipo, cara, agora eu estou nesta posição, preso, e eu vou ser morto pela minha família. Os meus pais, com quem eu não tenho relação... A mãe não sei, mas o pai, visivelmente, ele odeia o pai. Uhum. E aí é outra coisa. Imagina uma pessoa que tu odeia, vai testemunhar tu naquele estado, tem o filho com quem ele tem alguma relação, e pro Jang é aquela coisa, tá, vamos ver se pelo menos com isso ele se amedronta, e se não der certo, eu traumatizei a família dele, então é isso. Assim, e aquela coisa que a motivação que o Kim fala naquele diálogo, acho que com o assistente da polícia ali mesmo, ou se é com o canibal, não lembro agora, que ele fala da vingança plena, que a coisa dele não é matar o cara, não é só causar um dano, é literalmente fazer com que seja recriada a situação que ele passou com outra pessoa. E essa vingança plena acaba sendo uma vingança basicamente com os pais do cara e com o filho, assim, que inclusive repete a cena da cabeça rolando pros pés dele lá do começo do filme, né? É impossível. Ele quer que o cara sinta a mesma coisa que ele sentiu, a mesma dor que ele sentiu, e não tem como, né? Tu ia falar alguma coisa? Então, o que eu faço? Eu traumatizo a família dele. Assim como eu fui traumatizado, a família da minha noiva foi traumatizada, a tua família vai ser também. Então Isso achei o final perfeito e muito devastador. Desculpa, Alexandre, pode falar. A questão que o Wagner falou, a primeira impressão que eu tive quando eu vi a armadilha formada e o Jang naquela situação foi justamente que o Kim tinha planejado que a família visse ele simplesmente naquela situação. Eu achei que fosse essa a vingança, mas acabou que não... que era mais ainda, que era que a família matasse ele. E só para lembrar, eu não sei se faz sentido ou não esse questionamento, mas se vocês forem lembrar, quem entrega o local do pai, quem entrega o Kim consegue chegar ao Jang por causa do filho do Jang. Sim. Exato. Por isso que... Eu não sei se alguém que tá, sei lá, um estranho que tu nunca viu na vida tá procurando teu pai, se tu ia, não sei, se tu tivesse uma boa relação com ele. Mas foi o joguinho da pólice de seguros ali, né? Teu pai, preço do teu pai é porque, enfim, tem uma grana. Mas tu vê, sabe? Eles estão cagando. Eu acho que não tem relação nenhuma ali. Teve um dia, mas se teve, se deteriorou. Tanto que, tu quer saber onde é que tá meu pai? Tá no lugar tal. Pô, tô nem aí. Eu não vejo como tô nem aí. Pra mim é uma relação deteriorada. Não é uma relação perdida ainda. A mãe visivelmente se importa. Né? Sim, porque a mãe... Tá cagando, e o guri ali, ele é meio revoltado, né? E aí é meio fácil entender que é porque o pai abandonou ele. Sim. Não, eu entendo que a família se importe com o Jang, mas pra mim o contrário não. Que eu acho Exatamente. que não sei. Enfim, eu não consegui... Não é que eu não aceitasse se fosse assim no filme, entendeu? Eu só acho que o filme não constrói isso assim, de uma maneira plena, de maneira convincente. Assim. Eu concordo. Mas eu não sei, eu em parte, quando chegou ali o final com o Kim e o Jang, assim, que eles estão ali conversando, o Jang fala, não tem mais como tu me ferir mais. Sabe, eu não sei se pra mim o final mais interessante... Não que o final do filme seja ruim, não é isso. Mas eu não sei se pra mim não seria mais interessante se o final fosse assim, tipo...
sei lá, só os dois ali, entendeu? Conversando e o filme acaba, ou o Kim, não sei, entendeu? Ou o Kim mata o Jang de uma maneira que não vai ser, que não vai, digamos assim, satisfazer ele ou preencher ele, porque chegou num ponto que ele não tem mais o que fazer, não tem mais como ferir o Jang. Mas isso é inevitável, né? A vingança, ele nunca vai ter essa satisfação, mesmo que o cara sinta tudo, mesmo que tudo ocorra como ele imagina, no final ele vai ser o cara que tá chorando porque perdeu tudo na vida dele. Sim. Cena final, a final mesmo, é muito impactante, que é ele caminhando depois de tudo e começando a chorar. Tira os headphonezinhos e... É muito foda. E quando ele se abaixa, o filme acaba. É bem forte. E aquilo ali eu li meio que aquele é o primeiro momento que ele se permite sentir o que ele tava sentindo esse tempo todo, assim. Na sua plenitude. É muito, muito forte. E acho que tem também um pouco da frustração de que ele fracassa, né? Na fantasia de vingança dele, ele não consegue a vingança plena. Até porque a vingança plena provavelmente não exista. Pelo menos essa foi meio que a ideia que eu saí do filme, né? Eu não sei o que vocês... Eu acho que ele perceber que é ele se dando conta que ele se desumanizou. Enfim, né? Ele... Acho que é uma soma de tudo. Ele perdeu a mulher que ele ama, ele... Exato. Ele se tornou um psicopata. Isso na cena lá é muito legal, na cena da parceria canibal lá com o amigo canibal, que ele diz, ele é um dos nossos, né? Então eles veem o cara já como psicopata, ele se torna um psicopata no processo. Ele destrói uma família, 2 famílias, né? Porque a família da noiva também. Exato, né? E pra quê? Por algo que é recuperável. Ele não vai recuperar a esposa, não vai deixar de sentir aquela dor. Então acho que é ele se dando conta disso, assim, que não interessa o que ele faça, ele tá destruído. A cunhada, quando dá o carão nele no telefone, que ele tá falando com o sogro, e ela diz, me dá o telefone aqui, e ele fala com a cunhada, e ela começa a largar um monte de verdade, assim, nele também. Tipo... reforça isso. Nessa cena eu pensei que ela ia falar, mata esse filho da puta. Eu, se fosse a cunhada, eu ia falar, vai lá. Mas ela acaba sendo meio que a voz da razão, assim, acho que eu achei legal. Eu acho que seria interessante, né, tipo, ter alguém falar, tipo, mata esse cara logo pra não... Exato. Sabe? Que pra isso já tem o sogro, né? Mas não, esse eu sei, cara... mas no sentido de, porque senão tu pode estar... digamos assim, dando sorte pro azar, entendeu? Que é o que ele acaba fazendo, né? Ele acaba, tipo, bate, libera. Então, acho que... Enfim. E, eventualmente, o Jang consegue virar a mesa. Acho que isso foi brilhante lá no começo, Leonardo. É muito isso mesmo. E tu fica pelo menos ao longo do filme, toda vez que ele ia atrás do Jang de novo, cara, agora vai dar merda. E aquela parte na casa que ele precisa jogar as iscas no chão pra pegar o cara, que o Jang tá com uma 12... tá praticamente rendendo ele. É muito pesado também, assim. Mas enfim, alguém mais tem algo a declarar? Eu sou inocente. Eu não. Claro, uma pessoa inocente diga isso. O quê? Claro, uma pessoa inocente diga eu sou inocente, do nada. Então vamos para as nossas cenas favoritas do filme. Eu vou ter que falar agora rapidinho, quando o Jang mata os caras no táxi. E a câmera gira pra todo lado, o sangue voa. É glorioso, eu adorei. Achei espetacular, o setup da cena é muito bom. Pra mim é minha cena favorita. Num filme cheio de cenas memoráveis, assim. A cena da cabeça rolando no começo merece menção honrosa. A cena da cabeça rolando no final merece menção honrosa também. Eu tenho uma cena que não foi falada, mas eu achei muito genial, que é o confronto no hospital, que ele, no meio do confronto, ele pega uma faca, o Kim pega uma faca com a mão, assim, tipo, não demonstra reação nenhuma, a faca tá nitidamente cortando a mão dele, e enquanto ele luta, ele faz um curativo na própria mão. Eu achei isso maravilhoso. Isso é muito filme de Kung Fu e eu adoro esse tipo de coisa. Cara, eu adoro todas as cenas que o Kim
pega o cara. Adoro. Eu gosto de ver ele sofrendo, mas ao mesmo tempo eu queria que aquilo acabasse de uma vez. Porque esse cara solto é um problema, entendeu? Sim. E realmente escoa nisso, né? Ele faz ali a devassa na família lá da noiva. Né? E a cena final eu acho muito forte, muito bonito também. Ele chorando, assim, se caindo na real, sabe, de que não valeu a pena. Não é uma das minhas cenas favoritas, mas eu acho que eu queria só trazer a cena de novo. A cena ali quando logo no começo, né, quando descobrem a cabeça da noiva do Kim, porque é uma confusão aquela cena, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo é uma cena pesada, mas ao mesmo tempo é uma cena meio cômica e tem umas câmeras lentas, uma coisa que, tipo, eu pensei, nossa, será que esse filme vai ser um filme brega? Eu pensei isso, assim, nossa, será que... Porque aquela cena é meio brega, assim, né? Meio tipo, sei lá, meio, vamos todos chorar agora. Mas acho uma cena que é bem, enfim, bem feita, assim, bem construída, bem mantida. E a cena que eu mais gosto, acho que é o primeiro confronto dos dois ali lá na estufa. É muito bom, sim. Quando a gente vê, principalmente pela primeira vez, as habilidades do Kim, assim, que, meu Deus, o cara é um ninja. E toda a sequência ali na mansão com o canibal eu gosto muito também. Porque ali acho que quando o filme começa a dar uma virada, né? Ele começa a mostrar o Kim não é tão indestrutível e, tipo, né, talvez algo mude a partir de agora. Eu dou menção honrosa pra cena do táxi, é maravilhoso. Mas meu Deus do céu, o que vocês têm com essa cena do táxi? Antes de começar a gravar, eu revi aquela é incrível! É icônico. Aquilo é cinema. Aquilo é cinema. É pra isso que eu pago o ingresso. Uhum. Não vou dizer como eu consegui esse filme. Vocês entenderam? E também a cena final dele se descontrolando, assim, né? Finalmente se expondo emocionalmente. Uhum. Eu acho que o ator ali, ele arrebentou, assim. Uhum. E é uma cena que, pra virar brega, era muito fácil, assim. Hollywood ia colocar uma trilha triste, mega pesada, e o ator ia se ajoelhar, olhar para o céu e gritar. E eu acho perfeita essa cena, assim. Ela é bem sutil, assim, sabe? E não parece, né, que vai, pelo menos, né, pra quem nunca viu, eu tive essa impressão lá no início do filme, quando ele tá falando com ela no telefone, não parece que é ele que vai assumir o protagonismo, que vai ser um cara que vai arrebentar na atuação, né? Uhum. Me pareceu isso, pelo menos. Ele é bem contido, né? Ele tem essa coisa, é meio drive mesmo, né? Tipo, e é uma cena, assim, bem genérica também, sabe? Estou falando no telefone com a minha noiva. Eu adoro essa cena. Não, mas é bom, sim, mas sim, não sim. parece que o cara vai virar aquele... Total. Não, quando ele já vira um herói de ação no meio do filme, eu já fiquei, como assim? Esse cara é um segurança, beleza, mas o que mais? Não sei. O cara é um monstro, é muito bom. Xandinho já foi? Dele lá com a corda, que ele dá na cara do outro com a corda, já é um... Opa! Também tem essas, putz... Acho que eu vou mudar meu voto. Acho que as cenas dele atacando... As duas cenas dele atacando os suspeitos ali é... Não vou. O táxi também é glorioso. O do táxi é cinema. Não, tira a cena do táxi. Não, a cena do táxi fica, é do cinema. E o melhor jogador em campo, qual a atuação favorita de todo mundo? A gente pode... O Alexandre não falou a cena dele. Falei. A minha cena do hospital, que ele segura a faca. Tá. E a gente... Acho que a gente pode gritar todo mundo ao mesmo tempo o nome do ator. Eu não sei o nome dele. Eu não tenho tanta certeza. Não? Então eu vou falar. Pra mim é o Choi Min-sik como o Jang. O personagem é completamente asqueroso. E ele encarna esse cara e é odiável de uma maneira magistral, assim. Até o Xande comentou comigo e eu concordei. É inacreditável. Deve ser muito difícil tu fazer, sabe, esse personagem. Muito. Tipo, se tu for uma pessoa minimamente legal, sabe?
Deve ser muito, muito difícil fazer esse personagem. E Mas ele... o outro também, eu acho que arrebenta, né? Sim, porque sim. é uma atuação muito difícil também, porque tu tá ali, tem toda uma ação interna, e o cara, assim, ele tá quase matando o outro e tá escorrendo lágrima. Muito bom. 100%. Eu não sei dizer qual é o melhor. Divido com os dois. Ótimo. Eu também divido com os dois. Eu acho que o papel do Kim é muito difícil de fazer. Sim. É parecido com Suspeitos, assim. Tipo, o Hugh Jackman tá lá sendo o pai em luto, e aí é uma atuação mais expansiva. Sim. O Jake tem que ser mais contido. Acho que é a mesma coisa. O Jake G. Meu amigo. Até vou mandar um WhatsApp pra ele depois. Então, são duas atuações também assim, né? Um é mais expansivo, é esse psicopata meio coringão, e ele tem que ser mais... Né? Ele tá sofrendo, mas ele não pode expor muito, né? até o final. Né? Mas o Old Boy, o Jang, ele é... Nossa, amedrontador, assim. Inclusive aquela cena que ele oferece carona pra mulher que tá na parada. Cara, que sua louca. Olha pra esse cara. Olha pra essa criatura. Eu me meti no meio da neve, sei lá. Eu morria congelado. Mas o cara tá dirigindo com um pouco. Onde é que eu coloquei? Tipo. Sabe? Ai, eu perdi meu celular. Onde é que eu coloquei? Aquilo é muito bizarro. A guria olha, tipo, não tenho pra onde fugir mais, minha filha. Tu entrou. Foi escolha tua. No momento que para um louco na esquina, eu já tava aqui, ó. Não, aí o cara coloca aquela barra de ferro, olha pra ela. Tipo, o que eu posso fazer se não te matar? Cara, que cena horrorosa, que coisa... Sério. Não, mas realmente, mulheres desse filme, né? Nossa, coitados. Logo no começo, Coitadas. quando ele fala com a esposa... E ela diz que vai ajudar ali com o pneu. Ela, tá, não, muito obrigado, beleza. E ele fica parado olhando. Eu arrancava com o pneu furado e tudo, azar. Eu falei pro Xande isso. Dane-se o pneu, que fique só na roda, que caguei, sabe? Eu não ficaria ali jamais. Tá louco. Com a atendente da clínica, você tem muitos namoradinhos. Olha o diálogo, meu Deus. Quer dizer, olha o monólogo, né? Porque a guria tava assim... Aquela atriz também é muito boa. As caras que ela faz quando ele vai falando, tu vê que ela vai ficando... É forte. E é muito legal quando ela troca de sala, que ela vai para outra sala e ela... Ufa, né? E ela olha pro E lado, tá parada ali, Que merda, né? Vai, muito forte. Pra mim, cara, eu não consigo escolher também. É muito difícil, porque são duas atuações excelentes e diferentes. Sabe? Uma mais de ação interna, que é ali do Lee Byung-hun, e o Choi Min-si, que é muito mais externo, né? Tu vê. Apesar de que o Lee Byung-hun também tem que ressaltar o desempenho dele em cenas de ação, né? Como o Leonardo falou, dessa questão dele ser muito John Wick, assim. E, cara, pra mim os dois. Eu vou ter que dividir aí, porque eu não consigo escolher mesmo. Uma equipe de muraldinos hoje. Leonardo, já falou? Meu voto é o mesmo voto que o teu. Eu não fiquei em cima do muro. Somos dois então. Porque, cara. Escolher os dois não é ficar em cima do muro, na real. Não, é extremamente justo. Eu só tenho que pegar no pé de alguma maneira. Mas o que eu ia falar, que pra mim acaba sendo muito impressionante, é que a gente já viu esse cara fazendo no Old Boy também. Um cara que. No caso, ele é o cara que tá se vingando, que vai se deteriorando ao longo do filme e fica meio psicopático, blá blá blá. Mesmo estrutura básica. E lá ele faz de uma maneira completamente diferente, assim, como o Leonardo falou, é praticamente irreconhecível. Quando ele apareceu em cena, eu pensei, eu conheço essa cara de algum lugar. Mesma coisa. Mas foi lendo os créditos depois que eu fui me dar conta que era o cara. Não, na hora que eu vi aquela foto dele, que ele é um dos 4 suspeitos, eu olhei, conheço. Quando ele mesmo apareceu no início, talvez ali alguma coisa, ele não me é estranho. Quando apareceu na foto, eu conheço esse maluco. E aí depois eu juntei uma coisa com a outra. Eu conheço esse maluco. É muito bom, E que nota final vocês dão? Eita. Eu dou nota 9. Eu dou 9 também, eu tinha marcado aqui.
Eu pensei que eu ia mudar ao longo do episódio, mas não. 9.5. Olha. Olha aí. Eu fiquei no 8 no final das contas. Eu achei que eu ia ser o que mais gostou, mas acho que as coisas que me incomodaram me tiraram um pouquinho do filme, assim, mais do que eu gostaria. Acho que o filme me deixou desconfortável demais de maneiras não tão boas em alguns momentos, mas quando ele funciona, ele é excepcional. Perfeito, eu acompanho o relator. Exatamente os mesmos motivos que eu. Eu ia dar 10, mas por causa da cena do táxi eu dei 9,5. Por causa da cena do táxi, a melhor cena do filme. Eu não... Leonardo se puxou hoje. E qual filme vocês recomendariam pra quem assistiu I Saw the Devil e gostou? Eu já vou abrir os votos. Assiste a trilogia da Vingança, pelo amor de Deus. Senhor Vingança, Lady Vingança, Old Boy. Os 3 filmes têm tudo a ver com esse, encaixam, fazem uma quadrilogia inacreditável. Sim, se fosse o mesmo diretor, seria uma quadrilogia. Mas como não é, a gente pode fingir que é. Esse filme me lembrou, assim, logo no início até, o filme Fresh. Que tem esse negócio aí de comer carne humana e tal, e também tem umas bizarrices. É verdade. Lembrou. É verdade. E é um filme bom, eu gosto. Eu gosto de Fresh também. Parece, né, nos 20 primeiros minutos parece que vai ser uma comédia romântica e depois muda totalmente, né? Muito bom. A minha recomendação é um filme chamado no original é Gok Seong, em português é O Lamento, que acho também é um filme, acho um dos filmes sul-coreanos que eu assisti que também me impactou muito, assim. É um filme forte, é um filme não tão violento quanto o Eu Vi o Diabo, mas é muito, muito bom, assim. E é sobre, basicamente, a sinopse que um estranho chega num vilarejo e depois uma misteriosa doença começa a espalhar e um policial começa a investigar. Mas é um filme que mistura, assim, pelo que eu me lembro, muito bem gêneros, assim. É um filme policial, é um filme de terror, é meio drama familiar, é tudo meio misturado, assim. E de um jeito... Tem uma coisa meio mística, assim, meio magia obscura também, enfim. E é um filme muito, muito interessante, assim, eu achei bem perturbador. Então, esse tá na minha lista também. Poderia falar desse filme em algum momento, porque eu acho muito bom, né? O Lamento. Aliás, spoiler rápido, mini spoiler rápido, esse por muito pouco não foi o filme que eu adicionei na enquete. O Lamento? Por muito pouco, Por muito pouco não foi o filme que eu adicionei na enquete também. Incrível. Cara, eu tenho... vou fazer umas 3 recomendações aqui, 2 já citadas no episódio de hoje. E essa minha fala aqui é pra ti que conhece o filme, sabe que é um filme famoso, mas é daqueles filmes, já ouvi falar do filme, mas nunca vi, nunca tomei a atitude de ver. Então, assiste. John Wick, tá, que já foi citado aqui. Eu só vi o primeiro, mas os meus colegas de podcast viram todos e dizem que é bom. Então, vale a pena. O 3 não é tão bom, mas vale a pena. Sim. O Segredo de Seus Olhos, que também tem essa questão de tentar um reparo de algo irreparável, da questão da vingança. E o melhor podcast sobre cinema, filme e pessoas que assistem fez um episódio especial lá de O Segredo de Seus Olhos. Vão ouvir, vale a pena. E um outro filme que é famosinho aí, que tem essa questão da vingança e tem a questão também de luta de classes e tal, que é sul-coreano também, que é o Parasita. Né? Eu sei que tu já ouviu falar desse filme, se não viu ainda, tá na hora de ver. Exatamente. Eu reforço aí, embora o Rafael recomendou a trilogia, recomendo o Old Boy, tá fazendo 20 anos. Exatamente. Então acho que é o filme sobre vingança, assim, acho que é incrível. E outro filme seria foi o que eu quase escolhi para ser esse programa, porque ele reúne os 2 temas que eu adoro, né? Os melhores temas para filmes e histórias no geral, para mim, são temas de vingança ou de amizade, assim, né? Nossa! Esse filme, tudo a ver. E esse filme ou pessoas que se odeiam ou pessoas que se adoram, tá ótimo. E esse ou pessoas que se adoram e começam a se odiar. O filme reúne essas 2 coisas, que é O Grande Truque, o melhor filme muito bom filme.
São dois amigos mágicos que, né, têm uma grande parceria e, por inveja, eles passam a se odiar e se vira uma relação tóxica. Tá na moda, né? Hoje em dia, relações tóxicas. Então, o grande truque. Não estão na moda hoje, né? Elas sempre foram algo hoje, a gente tá mais o termo mas sempre existiu, né? A toxicidade. Eu, em homenagem aos meus amigos Vaguinha... Tem 36 anos, né? Relações tóxicas só surgiu agora, nos últimos 2, 3. Oi? Como é que é? Não entendi a referência. Então, continua, vai lá. Não, em homenagem aos meus amigos Vaguinha e Rafael, eu também gostaria de recomendar um filme de 2004 chamado Táxi, com a Queen Latifah e o Jimmy Fallon. Nossa, me veio na cabeça agora, eu resolvi recomendar. Tá. Para que vocês tenham essa coisa com essa táxi, apreciação então, pelo cinema, é estranho, né? Bibi, tu chegou a recomendar já? Sim, Fresh. Fresh, é verdade. Então isso fecha nosso momento agora, e daí nós vamos pro que... Não, pro que realmente interessa, porque esse episódio foi... Qual filme que tu recomendou, Rafael? O Vingança, Vingança. A trilogia toda do Old Boy, Senhor Vingança, Lei de Vingança. Agora, Alexandre. Diga lá. Tu vai ser o nosso oráculo agora. Estou preparado. Tá, a pergunta que eu faço, eu devia ter feito no começo do episódio, mas eu vou fazer agora. Todo mundo mandou seus filmes? Não. Como não? Sim. Porque assim, esse episódio está indo ao ar hoje, sexta-feira, quando tu estiver ouvindo. Se estiver ouvindo depois disso, desculpa, daí eu não posso fazer nada. Mas se tu ouviu no dia do lançamento, amanhã provavelmente vai entrar ao ar uma enquete com o fechamento oficial desse ciclo da corrente, que são filmes escolhidos por nós, menos o Alexandre, que foi eliminado, já que ele ganhou o último voto popular. Então, eu, o Wagner, o Leonardo e a Bibi, cada um sugerimos um filme secretamente. Só o Alexandre sabe. E ele agora vai ler pra gente quais são os candidatos para vocês votarem lá. Oi. Eu gostaria de fazer um adendo, porque no penúltimo episódio, no último episódio, o senhor Vaguinha disse... A gente nem tinha anunciado os filmes ainda, ele disse... com o dedo em riste... ele abriu fogo, sim. Não, com o dedo em riste ele falou, eu vou sair vencedor da enquete. E ainda pode. Não, ele pode, mas eu só tô deixando isso aqui. Eu não posso, eu vou. Ele declarou guerra. Todos nós agora temos que trazer o nosso melhor jogo agora. Então tá. Mas como ninguém vai saber qual é o filme do Wagner, enfim, as pessoas não vão poder ser manipuladas pra votar. O mais cult vai ser dele, mas vamos lá. Uau! Posso ir lá? À vontade, Alexandre. Vou fazer um pequeno mistério aqui em cada um. Eu vou por ordem alfabética, tá? O primeiro filme é um filme de 2020, dirigido por Emerald Fennell, estrelado por Carey Mulligan e Bo Burnham, e se chama Bela Vingança. Tá? O segundo filme... Nunca vi mais gordo. É um filme de 2015. Bela Vingança também é conhecido como Promising Young Woman. Tá? Quero muito ver esse filme aí. Tu já não viu? Não foi tu que recomendou? Não vamos se entregar, gente. Não se entregue. O segundo filme é um filme de 2015, dirigido por George Miller, estrelado por Tom Hardy e Charlize Theron e Nicholas Hoult. Mad Max, Estrada da Fúria. O terceiro filme é um filme de 2022, dirigido por Dan Trachtenberg. Espero ter falado certo. Espero também. Estrelado por Amber Midthunder e Dakota Beavers. O Predador, A Caçada. E o último filme é um filme de 2007, dirigido pelo David Fincher, estrelado pelo nosso aqui já habitué do podcast, Jake G. Yes! Alguém foi muito bem. Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo, Zodíaco. Esses são os 4. Alguém quer nos matar o nosso tempo, né? O filme não acaba nunca.
O Leonardo Olha, umas 5 vezes em programas diferentes sobre Olha, o zumbi. eu posso ter sido qualquer um desses, porque eu vi todos esses filmes. Olha aí. Então, posso ter Fica um mistério no ar. Eu não vou me entregar Eu aqui. não vi todos, mas também não vou falar. Eu também não vi todos. Eu sei quem escolheu cada um. Tá, depois a gente. Fora do ar a gente fala mais sobre isso, então. O público não pode saber. Quer dizer, aí fica o teste, né? Se o público ouve realmente podcast, ele vai poder ter as mesmas ferramentas que a gente tem pra deduzir. Então, Teve uma apelação aí que, pelo amor de Deus... se não, alguém tudo bem. quiser botar lá no. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu poderia ter escolhido um filme que ia ganhar, certamente. Eu tirei meu pé, tá? Porque ia ser roubalheira. Eu tirei o pessoal... olha Uau. isso. A modéstia, o pessoal... A modéstia. Vocês vão ver. Não, Wagner, tu não pode falar nada. Wagner, tu não pode falar nada. Um é dizendo que vai ganhar, a outra é dizendo, não, eu poderia ter ganho, mas não quis. Não. Agora vendo. Rafael, controla esse podcast, Rafael. Controla esse Não. podcast. Você Vendo também agora, pode nos encontrar nas mídias sociais, no Instagram e YouTube, e @eu quero ver o filme. Você pode nos mandar Hoje foi um episódio especial e-mail. de Eu Quero Agradar o Chefe. Você pode mandar um e-mail para eu quero ver o filme @gmail.com. Pode lá deixar suas críticas, sugestões e listas e tudo mais. Diz quem é teu favorito do podcast, eu. Também pode encontrar, os podcasts são encontrados. Se não tiver, me avisa que eu ponho lá. E até daqui a semana que vem, há 7 dias. Alguém quer dizer uma mensagem de despedida, uma frase memorável? Alguma coisa? O pessoal não aprendeu nada. Oi? Teremos 2 semanas com filmes da minha escolha seguidas. Porque eu vou ganhar internet. O que eu ia dizer é que parece que o pessoal não aprendeu nada sobre arrogância com o episódio de hoje, né? É verdade. É verdade. Não, pessoal, Que nem o não. Leonardo tinha falado no começo. Só 2 pessoas Olha. aqui, né? Só 2 pessoas. Não. Eu só sei que eu vou perder. Eu só sei que o Leonardo vai perder, porque é assim. Não, eu não sei se... Não, aqui ninguém perde. Aqui ninguém perde. Olha o Rô se matando. Não é tipo... Não, o Leonardo, sim, são 4 pretendentes. Um vai ganhar, 3 vão perder, mas é só o O Leonardo. Leonardo nunca vai ser vetado das enquetes, porque ele nunca ganha, né? Espere e verá. Espere e verá. É que eu não voto pra agradar o público, eu voto pra minha convicção, é diferente. Não, mas é pro público. Olha aí. Tá óbvio que a gente tem que... Não. A minha convicção também pode ser do público, mas eu voto em primeiro lugar na minha convicção. Eu consigo. Então tá, é isso aí. Tem a pulsação do gosto do povo. Eu sei o que o povo quer. Eu vou fazer Por isso fade out que eu- lentamente dessa discussão toda, assim. Vai ficar vocês discutindo Daqui a pouco- eternamente, assim, na cabeça do Daqui a público, pouco dos o Wagner vai espectadores. dizer, não, porque a voz do povo é a voz de Wagner. Só falta ele falar isso agora.